Quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias. Abra comigo a Sagrada Escritura no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós vamos iniciar mais um capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Nós estamos com nossa série de sermões nos domingos à noite, aprendendo o Evangelho de Marcos. Dessa feita, nós vamos ler o capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 12. Conhecida cura, do paralítico em Cafarnaum. Acompanhe comigo a leitura das Sagradas Escrituras. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Amém. Graças a Deus por sua palavra bendita, pelo Santo Evangelho, pelas Escrituras, história mais bela de amor que transforma perdido pecador. Ajuda-nos, Senhor, para que mais uma vez possamos aprender aos teus pés, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Guarda-nos do mal e fala, Senhor, a necessidade de cada um, aquilo que tu queres falar para a tua igreja, para nós, o teu povo. Tu és aquele que sonda mente e corações, então essa noite sonda as mentes e os corações e dá a cada um a porção necessária para que prossigam caminhando, amando o Senhor, aguardando a bendita esperança. Em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos, irmãos, que Jesus ele fez muitos sinais que não foram registrados, Se você abrir comigo o Evangelho de João, capítulo 20, já que na introdução quero chamar você para esse ponto que é importante. João vai dizer no versículo 30 que Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. João falando do registro dele. Sabemos que João é um evangelho mais conciso no que tange aos sinais, é chamado de evangelho dos 7 sinais. Mas mesmo os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles não tinham a intenção de registrar todos os acontecimentos da vida de Cristo. Não foram registrados todos os acontecimentos, tudo que aconteceu, todas as curas que ele operou, não foram registradas. João chega a afirmar, no capítulo 21, um pouquinho à frente, se você for, que seria de fato impossível. Ele usa uma hipérbole para destacar a impossibilidade
de um registro de todos os sinais. O último versículo do Evangelho de João diz: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Ele diz: se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu, diz o apóstolo, que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Porém, aí você volta para João 20, 31 agora. Os que foram registrados visam produzir fé e vida no Filho de Deus. Versículo 31, do Evangelho de João, no capítulo 20, que nós lemos agora o versículo 30, o versículo 31 diz: estes, porém, ou seja, esses sinais que foram registrados, eles foram para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, sendo assim, irmãos, os evangelistas, eles visam aqui nos transmitir ensinamentos preciosos com esses registros. Que ensinamento, ou quais ensinamentos o evangelista visa nos transmitir? Pensando aqui agora em Marcos, no que concerne a cura do paralítico aqui em Cafarnaum. Então os irmãos vão perceber que esse sinal, ele é registrado pelos 3 evangelhos sinóticos, Tanto Mateus, Marcos e Lucas, eles registram essa cura que o Senhor operou. De fato, então, ela tem um viés teológico muito profundo. Ela traz ensinamentos para nós aqui realmente muito preciosos. Vai existir o equívoco daqueles que pensam que o registro do sinal seja aquilo mediante o qual venhamos reivindicar a repetição do mesmo. Nada contra o que o Senhor não possa levantar quem Ele queira levantar de qualquer estado em que se encontre. Porém, os evangelhos, eu estava aqui pensando, são como aquelas fotografias que nós batíamos antigamente, Vamos bater uma foto, Hoje não, já é muito comum, o celular, o smartphone, você não tem tanta preocupação. Você vai bater uma foto, vai tirar uma foto, o termo antigo, ou ia fazer uma selfie, ou fazer um registro, enfim. Você preparava aquele momento, você tinha cuidado. E o que aquele momento transmitia. Você, como eu, temos fotos guardadas em que nós contamos a história, o porquê que aquela foto foi tirada. O que é que nós visamos ali naquele momento, o que é que nós queríamos recordar. Aí você tem, aqui está a tia, está fulano, nesse dia aconteceu isso, está vendo essa criança aqui chorando dessa forma? É por isso. Tem uma história por detrás. Aliás, tem uma história ali que foi fixada, foi ali gravada. Os evangelhos, eles agem mais ou menos assim. Os evangelistas, eles batem uma foto. Eles focam aquilo ali para nos transmitirem, claro, verdades preciosas, as quais nós, como crentes, precisamos. E eu creio que Jesus mesmo nos diz isso. Veja, no capítulo 2 do Evangelho de Marcos, Jesus vai dizer o seguinte, no versículo 10, eu creio que aqui está o centro, a compreensão desse milagre. Ele vai dizer que cura esse homem, de fato, que o iria, naquele momento ali, curar, porque ele vai dizer, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Então, a cura do paralítico mostra para nós, em resumo, isso. Aqui nós temos aquilo que é a essência, ou seja, a lição, a ideia principal aqui é para que nós saibamos que Deus, na terra, em carne, pode perdoar pecados. Por isso que isso aqui foi registrado. E é importante para nós. Então, eu quero observar, claro, com alguns pontos aqui nesse sinal, porque eles são muito didáticos e são muito instrutivos, claro, para nós. Então, veja, o relato de Marcos, a semelhança dos outros evangelistas, ele é bem rico. Ele destaca que Jesus volta a Cafarnaum, os irmãos sabem que ele já estava com dificuldade de adentrar nas cidades, e ele se encontra em casa. Muitos creem que seja a casa de Pedro, Ele está ali na casa e, de repente, corre a notícia de que Jesus entrou na cidade de novo. Então, a multidão afluiu, o texto diz ali, de tal forma que a porta, todos os lugares, ele ali dentro, um ambiente, uma casa simples, a casa cheia de pessoas, enfim, a porta, todos ouvindo, alguma janela, todos querendo ouvir o que Cristo estava ensinando. Então, isso é procura imaginar isso, O Evangelho visa isso, nos levar a pensar, a considerar. E o texto sagrado nos diz que 4 homens, carregando um paralítico,
né? Termo que o Evangelho registra, não havia ainda o termo técnico para se falar se era um paraplégico ou um tetraplégico. O fato é que a moléstia desse homem o havia inutilizado totalmente, ele não se mexia. Então nós temos 4 homens carregando um homem que se encontra totalmente imobilizado pela doença que ele tinha. E o texto diz que era um paralítico, ou seja, um homem que não conseguia andar, não conseguia se mover. E é curioso aqui, porque eles saem, eles ouvem de Jesus, vão carregando aquele homem e chegam ali e vêem uma multidão. Como chegar aonde Cristo estava? Como chegar? Então o que eles fazem é subir o eirado. As casas ali em Cafarnaum, né, como em muitas outras cidades, elas tinham um terraço, que nós chamamos hoje de laje, né? E era feita com barro, com galhos de árvores ali, e eles tinham uma escada lateral na casa, eles subiram essa escada, foram para o alto e literalmente quebraram o forro da casa. Né? Imagine a pancadaria, Jesus ensinando, isso é interessante, né? Jesus pregando, falando a palavra, o texto diz que ele anunciava-lhes a palavra, e de repente eles começaram a ouvir, né? Aquilo ali, alguém batendo, quebrando e abrindo o buraco, e a poeira caindo, imagina ali, né? Cristo vendo aquela situação, e de repente aqueles homens estão ali içando aquele paralítico. Vamos lá, segura, 1, 2. É uma cena muito inusitada. Eles descem, né? Imagina o leito descendo devagarinho, né? Para não acabar com o homem, né? Porque ele já estava, né, descendo o leito ali devagarinho, e bem no meio, Jesus está pregando, bem no púlpito, imagine aqui. Aí Jesus olha para aquilo ali e diz: filho. Ele olha para aquele homem, provavelmente mexendo só os olhos, né? Ele diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Que coisa. Talvez os próprios amigos disseram: não era isso que a gente estava buscando, né? Mas enfim, vem no pacote, né? E aí, o que é que vai vir mais, né? Então essa fala de Cristo, do perdão dos pecados, desperta nos escribas uma oposição, um antagonismo verdadeiro até. Porque ninguém podia perdoar pecados, e ninguém pode perdoar pecados se não for Deus. Então o texto já está começando, aquele sinal, a configurar para nós tanto a miséria do paralítico, tanto a sua moléstia, a sua inutilidade, como também a percepção dos escribas que era ortodoxa. Ninguém pode perdoar pecados. Que homem é esse que perdoa pecados? Só que eles ainda tinham receio de se pronunciar, porque a multidão era uma multidão muito grande ali, e todos favoráveis a Jesus. Eles não ousavam falar contra Jesus abertamente. Eles tinham receio quanto à questão do próprio João Batista, né? E Jesus agora considerado como profeta. Então eles ficam ali e eles arrasou. De fato eles estão pensando, né? Que é isso, né? Já pensou? Jesus, de fato, leu a mente deles. Então veja, Deus na terra, Deus sondando os corações, Deus sondando as mentes, Deus que conhece tudo o que se passa no coração do homem. É muito belo esse retrato, o fato em si e a maneira como o evangelista narra para nós isso, porque nós começamos a perceber mais ainda a divindade de Jesus em evidência, o seu poder ali, e ele então disse assim: vocês estão questionando por que eu falei em perdoar os pecados? O que é mais fácil? O que acontece é o seguinte: o sinal haveria de confirmar o que Cristo falara. E o que ele falou? Os teus pecados estão perdoados. Ora, isso era subjetivo, não é? Então isso era uma coisa que não tinha. Cadê o perdão dos pecados no documento? Não. Mas para que eles soubessem que de fato ele era Deus em carne, perdoador de pecados, ele executa o sinal que confirma a sua palavra. Lembra que exatamente isso é o que Marcos vai dizer. Veja, no final do Evangelho, olha como isso é interessante. Marcos capítulo 16, o texto vai dizer, no versículo 20, e eles tendo partido, os apóstolos, né, pregaram em toda parte, último versículo do Evangelho de Marcos, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de quê? Sinais que se seguiam. Palavra confirmada por meio de sinais. E o que é que nós podemos extrair dessa palavra aqui? O que esse sinal nos ensina? Eu quero começar observando
o que acontece com esses homens e com o paralítico. Em primeiro lugar, eu quero que os irmãos observem algo muito importante aqui. O pecado, que é o texto que quer destacar isso para nós aqui, o pecado une a nós todos em torno de uma miséria comum. Isso é muito interessante, né? Muito interessante. Os 5 homens estão irmanados em torno do mesmo mal. De certa forma, do mesmo pesar, do mesmo desgaste, do mesmo incômodo. E isso é pertinente aos 5. O homem está acamado. Mas aqueles 4 amigos se conduíam com a dor daquele homem, e nós não sabemos que tipo de relação esses homens tinham com esse paralítico. De repente, um revezamento para cuidar dele, um revezamento para sustentá-lo, um revezamento para limpá-lo. Não se fala dos seus familiares, falam que eram 4 amigos que levavam esse outro amigo, 4 homens que levavam. O fato é que essa miséria comum trouxe essa solidariedade, mas ao mesmo tempo era algo que com certeza incomodava a todos eles. O doente. Muitos irmãos falam, eu não quero ficar doente, prostrado, para não dar trabalho a ninguém, não é? Isso aí evoca um pouco, manifesta um pouco do nosso orgulho, mas a gente não gosta de dar trabalho. Você pensar 4 pessoas trabalhando, carregando você, o peso que é levar o indivíduo. Mas isso nos apresenta isso, irmãos. O pecado une a todos os homens em torno de uma miséria comum. Todos nós sofremos com os nossos pecados e os pecados daqueles que estão próximos a nós ou mesmo distantes de nós. Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo, abra comigo, ele vai dizer assim, é importante nós vermos aquilo que Marcos registra doutrinariamente também. Romanos capítulo 3, versículo 11, veja, está escrito, todo esse texto é muito importante para considerarmos os males do pecado, mas ele diz, não há quem entenda, Romanos 3, 11 e 12, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram o quê? Inúteis. O pecado nos torna inúteis. E no versículo 23, texto muito conhecido da igreja, o apóstolo diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Pecado nos paralisa. Aquilo que quer ser nos transmitido no relato de Marcos, é que a semelhança desse homem, nós nos encontramos paralisados, impossibilitados no nosso viver. Tanto o paralítico como os que estavam à sua volta se encontravam limitados, o pecado os paralisava de alguma forma. Aquilo que estava acontecendo com aquele homem era um retrato do que acontece com todo homem sem Cristo. Uma vida completamente inutilizada e assolada pelos males e moléstias do pecado que afligem a alma humana. Alguns diretamente, outros indiretamente. O fato é que o pecado é um mal coletivo e social. Isso é um fato. E a Escritura trabalha com isso de diversas formas, fazendo esse paralelo com os males que acometem o corpo, para que entendamos, né? Nós vimos na pregação anterior a cura de um homem leproso. E de como ele ficou puro. A lepra tinha sim aquele viés também religioso, símbolo, sinônimo, paralelo com o pecado. Livro do profeta Isaías, veja, abra comigo, capítulo 1. O profeta fala da situação do povo de Israel, e olha como ele se refere, já fazendo menção, alusão à doença da pele, à lepra, enfim. Isaías capítulo 1, versículo 4, o profeta diz, ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade. Veja, nação, povo, pecado, como nós falamos, é um mal coletivo e social. Raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está o quê? Doente, e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisas sãs, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo.
Ou seja, a moléstia do pecado é comum a todos os homens. E é o que nós vemos aqui. Os que estavam ali à porta, os próprios escribas, né? Que aí é o grande problema, quem vê pouco não vê a si mesmo. Quem vê mais se enxerga e se vê pecador. Então, às vezes, muitos estavam ali por curiosidade, por especulação teológica, tentando pegar Jesus em alguma palavra, se opondo a ele. Mas aqueles homens entenderam que eram miseráveis e não podiam fazer nada. E esse é o paralelo para nós como homens, quando de fato reconhecemos os nossos pecados. Diz o profeta Jeremias, de que se queixa o homem, queixe-se cada um de quê? Seus próprios pecados. Que lastime é o pecado. Quão terrível para os que não o reconhecem e quão doloroso para os que o reconhecem. O pecado é terrível quando não é reconhecido e é doloroso quando é reconhecido. Ou seja, para o ímpio é a sua ruína sem ele perceber, e para o justo é a tristeza de querer caminhar de forma mais santa, mas tendo que se deparar com as paralisias inerentes ao mundo caído. Quão doloroso para os fiéis, quão triste e cansativo é ainda pecar, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso que Paulo diz em Romanos 7? Ele diz, miserável homem que eu sou. Ele fala isso. O que nós vemos aqui, nesse quadro muito belo, nesse acontecimento registrado pelo evangelista, é aquilo que é pertinente a todos nós. Lidamos com os males, lidamos com as moléstias. Vivemos, de fato, um mal comum, um mal social, uma miséria que nos acomete, na nossa relação com o cabeça da raça, nosso pai Adão. Mas graças a Deus pela nossa relação com Cristo. Graças a Deus, porque o Senhor tem poder para perdoar pecados sobre a terra. É isso que nós podemos observar como a proposição, né? Lembrei agora dessa palavra muito utilizada nas aulas de homilética, né? A proposição, a ideia central ali do sermão. Marcos, volta comigo, capítulo 2. O que acontece aqui é muito interessante, porque esses homens carregam, né, esse outro homem doente, né, paralisado, e eles buscam a Cristo. Por que isso? Né? Claro, a fama de Cristo tornara-se realmente algo conhecido, né? Ou seja, Cristo era conhecido em todas as regiões, da Galiléia, Judéia, enfim, Samaria. Mas o que nós vemos aqui é que eles entendem que há algo divino ali. Algo divino. E o outro ponto que eu quero destacar aqui com os irmãos, além do que nós observamos que o pecado nos une em uma miséria comum, ou seja, um mal comum que nós enfrentamos, aqueles que são despertados, esses homens foram, porque veja no capítulo 2 de Marcos, diz assim, no verso número 5, vendo-lhes a fé. Esses homens, os 5, eles chegaram ao acordo. Quem pode nos ajudar? E todos foram unânimes. Jesus. Só Jesus pode resolver isso aqui. Só Jesus. Então eles combinaram, os 5, não sei que distância percorreram, não sei de onde vieram. O fato é que eles entenderam, né? Como o próprio Nicodemos vai dizer no capítulo 3, embora à noite, escondido, ninguém pode fazer estes sinais, que é que ele diz? Se Deus não for contigo, se Deus não for com ele. Então eles sabem que somente Deus poderia libertá-los daquele mal. E eles entendem a divindade, a realidade de Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. O anelo por parte desses 5 homens revela o que é real em todos os homens. Isso é muito interessante. Ou seja, que somente Deus pode mudar a sorte humana. Irmão, isso aí está escrito em todo o coração humano. Sirva ele a Deus ou não. Existe um Deus e só Deus pode mudar a minha história. Todo homem sabe disso. Todo homem sabe disso. O homem pode até resistir, mas sabe que não pode remediar a sua sorte. Muitas são as tentativas de ignorar os males em nós e à nossa volta. O problema é educação, problema é saúde, problema é segurança, problema é financeiro. Não, não é. Os melhores países do mundo, com esses índices, os mais elevados possíveis, revelam que o problema não é isso, o problema é muito mais profundo. Por isso a busca por tanto prazer, por alucinógenos que revelam uma humanidade desesperada em busca de uma solução que nunca se apresenta a partir de si mesma. Esses homens não ficaram com querelas, vamos lá.
Jeremias censurando a incredulidade do povo, no capítulo 2, veja o profeta Jeremias. Isso é o que todo homem faz. O povo de Israel fez isso. Jeremias capítulo 2. O Senhor diz algo muito importante para nós considerarmos aqui nas nossas fugas, né? Nós todos temos um pouco disso, mesmo uma vez sendo resgatados pelo Senhor. Veja o que Jeremias fala, capítulo 2, versículo 13, ele fala assim: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas. Que beleza, né? O Senhor dizendo: eu sou o manancial de águas vivas. Mas o povo, ele diz, ele cometeu esse erro. A mim me deixaram. E o segundo, cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Então muitas pessoas andam cavando, buscando saciar a sede, resolver os problemas, curar os males, com tantas coisas. Eu me lembro quando não conhecia o Evangelho, eu ainda transitei por um bocado de coisas, me apresentaram muitas coisas. Mas são apenas cisternas, né? Águas que não saciam, não trazem de fato a cura. Somente o Deus onipotente pode transformar o homem caído. De fato, a obra de redenção demanda um poder maior do que a obra da criação. Foi preciso que Deus assumisse a forma humana em seu Filho, tomasse sobre si a ruína e a miséria humanas, passivas da ira de Deus. Cristo, Senhor, suportou a ira do Pai, a fim de nos estender a abundante graça da reconciliação e restauração. É por isso que você vê em Marcos capítulo 2, Jesus dizendo: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Deus em carne, o Filho do Homem, é aquele que perdoa pecados. Foi preciso que Deus assumisse a forma humana. A criação, Deus trouxe a existência, como diz a Escritura, do nada, todas as coisas, Deus disse: apareça. Mas a redenção, um mundo entregue à corrupção, à miséria, ao pecado. E o Senhor então envia o seu Filho para esse contexto de trevas, assumindo a forma humana, para nos trazer tão grande redenção. É por isso que João 1,14 diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então veja que o texto sagrado, Marcos capítulo 2, os escribas vão dizer algo muito verdadeiro. Eles dizem assim, no versículo 7, veja a parte B de Marcos 2: quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Então a conclusão que nós vamos observando aqui é que Jesus é o Deus encarnado, e a prova da sua divindade é dada no contexto também. Por quê? E aqui é o nosso outro ponto: sendo Deus encarnado, que sonda mentes e corações, Ele pode sim perdoar pecados. Ele conhece o coração de todos os homens, e aí é que está a prerrogativa da divindade. Deus conhece cada coração que está aqui essa noite. Cada coração. Todos os pensamentos que você já teve, que você tem, e os quais você ainda o terá, todos eles estão patentes aos olhos de Deus. A palavra ainda não me vem à boca, diz a Escritura, e tu já sabe todas. Sabe toda. No livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, nós vemos essa prerrogativa divina, quando Jessé, aliás, quando Samuel é enviado para ungir um dos filhos de Jessé, e Samuel fica muito empolgado com o exterior das pessoas, né? Mas o Senhor repreende a Samuel, diz no versículo 7, 1 Samuel 16, 7, não atentes, disse o Senhor a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. Graças a Deus por isso. O Senhor não vê como vê o homem. Não é o seu olhar que me define. Não é o meu olhar que define você. E o texto sagrado diz: o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E Yahvé, o Deus verdadeiro, vê o coração.
Então aquele que vê o coração, né, é o que pode perdoar pecados. Porque o problema do pecado está onde? No coração. E quando Jesus lê o coração dos escribas, ele está dizendo: eu perdoo pecados, porque eu sei do mal que está no teu coração. É isso que ele está dizendo. É isso que o texto está apresentando para nós. Apocalipse capítulo 2, veja, quando o Senhor censura a igreja, Apocalipse 2, a igreja de Tiatira, no versículo 23, com uma palavra muito dura, o Senhor diz: matarei os seus filhos, Apocalipse 2, 23, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele, todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda o quê? Mentes e corações. Jesus. É por isso que João o vê, na sua visão ali no Apocalipse, com olhos como chama de quê? De fogo. É essa a ideia do símbolo. Ele vê os corações. Ele sabe que o problema do homem é mais profundo. É por isso que quando ele olha para o paralítico, ele não diz logo: levanta-te. Porque ele sabia que o problema maior não era a paralisia do seu corpo, mas a paralisia da sua alma. Isso aí vai, o problema maior não é a doença, não, não é. Seu problema não é a sua doença. Seu problema não é o seu câncer. O seu problema é o seu coração. É mais profundo. A inutilidade do homem se encontra em um coração escravizado. Por essa razão, Cristo atinge o nosso problema no âmago, ou seja, o pecado. O âmago do problema, no âmago do nosso ser, é discernido e vencido por Cristo. Por isso que ele olha para aquele homem e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. A partir de dentro, todo eu é transformado pelo poder do Evangelho. A regeneração traz um princípio de vida que é permanente, poderoso e totalizador. É por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. É por isso que 2 Pedro, abre comigo a Epístola de Pedro, sempre eu gosto de voltar para esse texto, que eu acho ele um dos textos mais preciosos na comunicação da natureza divina a nós. 2 Pedro 1, verso 3, o apóstolo diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes. Percebam a força disso aqui, co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, para vencer o pecado, somente Deus, somente aquele que sonda os corações. E Ele faz isso como? Dando de si para o nosso coração. Ele nos dá a natureza divina. É por isso que você vive nessa luta em você. Faz não. Faço ou não faço? Faz não. Falei isso, me perdoa, Senhor. Olhei para isso, perdão, Senhor. Vigia. Todo tempo você vive nessa bela esquizofrenia espiritual. Você fica lutando, a natureza divina combatendo dentro de você. Ela é permanente. A solução é drástica e ela é profunda. Cristo sabe onde está o problema e como resolvê-lo. Coração do problema, não é? Já ouviram isso? É o problema do coração. E o Senhor Deus sabe disso. E sabe como resolver. É por isso que aquele homem, ele é trazido, colocado ali, ele diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Eu fico imaginando a alegria. Porque Cristo não fala algo apenas por falar. Como aquilo atingiu aquele homem, né? Como ele deve... A vontade dele já era de pinotar ali, né? De dar os pulos de alegria, mas estava ainda
inutilizado pela moléstia da qual ele sofria. Então, irmãos, vejam, o sinal nos transmite isso. Jesus, o pecado que é de fato o grande problema e nos une em torno de uma miséria comum. Só Deus é que pode perdoar pecados. Jesus é Deus porque Ele sonda os corações. Ele se fez homem para nos libertar dos nossos pecados, trabalhando no profundo do nosso ser. E Ele nos traz para nós caminharmos para a nossa conclusão. A restauração em uma novidade de vida, pautada pela palavra do próprio Cristo. Então veja, o texto sagrado, volta comigo, Marcos capítulo 2, ele diz, a palavra de Cristo. Cristo começa a falar, e ele falando, enfim, tudo já está acontecendo aqui. Veja, versículo 8. Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes. Então Cristo abre a sua boca. Quando ele fala, tudo acontece. Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Ele pergunta. Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Para que saibais que o Filho do Homem, ele diz, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Ele se volta para o paralítico e diz, eu te mando. Ele não pede. Ele não levanta o homem para dar um pulinho, sair mancando. Não, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou. E no mesmo instante, tomando o leito, o homem que não podia levantar uma mão, agora levanta o leito no qual outrora era carregado. Pega o leito, arruma ali e sai no meio de todo mundo, cabeça erguida, alegre, perdoado, carregando aquele leito. Todo mundo fica admirado com aquilo. O homem agora pode ir. Eu gosto demais disso porque o pecado ele trava a nossa vida. Ele nos deixa o quê? Paralisados. A ideia é essa. Ele nos deixa como? Imobilizados, inutilizados. Quando o crente peca, o mundo dele cai, e ele fica, mas quando o perdão vem, ele se levanta e agora ele pode ir. Não foi lido hoje no Salmo 32? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado, bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada. Quando a gente está em pecado, quando estamos em pecado, os nossos pecados apodrecem os nossos ossos, está lá no Salmo 32. Mas quando a palavra de Deus vem até nós, a vida totaliza o nosso ser e agora vá e não peques mais. Eu gosto muito disso. Jesus sempre diz para as pessoas, agora vá. Siga a sua vida, rapaz. Siga seu rumo. Pecado não vai mais travar as rodas das engrenagens do seu viver. Ele podia ir, ele podia recomeçar. Ele era totalmente impotente, agora ele pode obedecer. Levanta-te. Olha, um homem carregado, quebraram o teto da casa de Pedro. Quebraram ali o teto, acabaram com o forro ali. Mas agora ele pode obedecer. E assim o que era inimaginável ele fazer, por conta da sua condição miserável, ele agora poderosamente em Cristo assim o faz. Romanos capítulo 6, veja, vamos ver isso doutrinariamente, aquilo que está registrado para nós. Observe aqui, um homem ouve a palavra de Cristo, eu te mando. Ou coisa boa é ser mandada por Cristo, né? Eu gosto daquele hino que diz, o fiel obedece ao que Cristo mandar. E Paulo diz em Romanos capítulo 6, verso 17, tem um sermão do Dr. Lloyd Jones, toda vez que eu leio esse versículo, eu lembro do Dr. Lloyd Jones, muito belo sermão, em Romanos 6, 17. Está escrito, mas graças a Deus, diz o apóstolo, porque outrora, escravos do pecado, a situação do paralítico era essa, como de todos nós, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que foste entregues. Agora ele ouve a ordem, o seu coração se alegra, ele salta, se põe de pé, toma o seu leito e obedece à palavra de Cristo. Assim é o homem que é restaurado por Deus. Ele vai em obediência à palavra de Cristo.
é claro que a palavra que procede da boca de Deus é que o capacita, não é? Assim sendo, nós percebemos que o que Deus ordena é o que Ele concede. Agostinho disse isso, né, em oração. Ordena o que tu queres e concede o que tu ordenaste. Então a palavra de Cristo, o homem estava ali paralítico, ele diz, levanta-te. A palavra dele já restaurou. Se o seu problema fosse na sua coluna, nos seus ossos, no seu sangue, seja qual fosse o problema, quando Cristo disse, eu te mando, levanta-te, a vida ergueu aquele homem. Palavra da vida. Sua palavra, a palavra de Cristo, que é importante, ela não apenas informa, mas o quê? Transforma. Ela não apenas comunica, mas transmite a virtude necessária para a sua concretização. Ou seja, aquilo que Cristo quer que você faça, é aquilo que Ele fará em você pelo poder da sua palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 24, os irmãos conhecem, mas aqui nós vemos o efeito da palavra. Observa. Lucas 24. Lembra que a ordem de Cristo, porque Lucas registra isso para nós entendermos como o pecado desnorteia. Jesus falou que seria morto, ressuscitaria e encontraria os discípulos aonde? Vocês lembram? Ele fala? Lá na Galiléia, ele não fala? Encontrarei vocês lá na Galiléia, vão para lá. Lucas então registra no capítulo 24, versículo 13. Veja, naquele mesmo dia, 2 deles, ou seja, dos discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Eles estavam indo para um caminho totalmente contrário, porque eles não tinham esperança de que de fato Cristo fosse, Jesus fosse o Cristo, fosse o Messias. Então eles tomam outro rumo. Estão indo para Emaús, o texto diz, para uma aldeia chamada Emaús, se distanciando de Jerusalém. De fato, Jesus até mesmo diz que eles deveriam permanecer em Jerusalém, encontrar Ele na ressurreição, e Cristo fala para eles depois permanecer em Jerusalém. E eles estão se distanciando de Jerusalém. O texto diz então, veja, Lucas 24, eu acho maravilhoso, depois que Cristo lhes ensina a palavra, o texto diz assim, no versículo 32, e disseram um ao outro, esses 2 discípulos, porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Não era apenas um curso, não era apenas uma comunicação vazia. Cristo, ao falar com eles, estava injetando poder no coração deles. Olha o que diz o verso 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para onde? Retomaram o caminho. A palavra de Cristo coloca o homem no caminho da obediência, depois de levantá-lo da miséria, da paralisia do pecado. Eles vão para Jerusalém. A gente estava indo para outro caminho, vamos voltar para Jerusalém. Irmãos, o Evangelho não é uma peça literária a ser admirada. O Evangelho, como diz Paulo em Romanos 1,16, é o poder de Deus para o quê? Para a salvação. Essa é a mais bela história de amor que define o destino eterno da tua alma. Nós não estamos aqui simplesmente para acharmos bonito, acharmos interessante, considerarmos que é proveitoso aquilo que o Evangelho nos apresenta, de alguma perspectiva mais humanista. Não, o Evangelho é o poder de Deus. Então Cristo é Deus na terra, Deus em carne, habitou entre nós, compadecido da nossa miséria, e através da sua palavra, sondando os nossos corações, nos trouxe novidade de vida, pautada pela palavra dele em obediência. O que Marcos quis nos ensinar?
que é que esse sinal que Cristo executou nos transmite? Nós aprendemos do Evangelho acerca da miséria humana. Se você lê o Evangelho e não percebe a miséria do seu coração, você não está lendo o Evangelho direito. O Evangelho revela a miséria humana, mas também revela a imensa bondade de Deus a ponto de se tornar homem, habitar entre nós, se compadecer de nós e nos alcançar mediante o seu Filho. Então você tem que se maravilhar com o Evangelho, com a beleza de Cristo. Cristo, Deus em carne, veio ao mundo para salvar os pecadores. É por isso que Lucas 19:10, Jesus fala: o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E o Evangelho apresenta homens com o peito atingido pela palavra de Cristo, que derrete a dureza dos corações e os coloca na trilha da obediência. Foi assim que Deus fez com esse paralítico. Eu pergunto, foi assim que Deus fez com você? Se ainda não, Ele pode fazer essa noite. Dizer para você: levanta, venha, toma o seu leito, siga o seu rumo agora, obedecendo a minha palavra, para que você tenha vida e vida com abundância. Deus abençoe a igreja. Amém. Senhor da glória, obrigado por tua palavra, pela verdade bendita. Fala essa noite, Senhor. Nos levanta de qualquer paralisia que seja. Nos levanta de qualquer pecado que esteja imobilizando o nosso caminhar. Que a tua palavra ecoe hoje com poder. Que cada irmão e irmã possa ouvir: eu te mando, levanta-te. Senhor, possa erguer as vidas essa noite, porque tu és bom